Quando surge família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, bora falar da maior goleada do Verdão na história da Copa São Paulo. Aconteceu na última quinta-feira em Barueri. Palmeiras 9, Batalhão do Tocantins 0. Igualamos a nossa maior goleada até então, que tinha acontecido na edição passada, também 9-0 diante do Náutico de Roraima. Então daqui a pouco tem os 9 gols do Verdão e o show do Eduardo Conceição, nossa nova joia de 16 anos, recém-completados, inclusive, né? Até o início de dezembro, o Eduardo tinha apenas 15 anos e agora está brilhando na Copa São Paulo de 2026. Foram simplesmente 4 gols diante do Batalhão, além de 2 assistências e várias jogadas de efeito. Vamos falar também do Sorriso, que jogou muito, aliás, tem jogado muito nessa copinha, já tinha ido bem na estreia contra o Monte Roraima. Logo no primeiro minuto, o Sorriso já mostrava que estava numa noite inspirada, acertou o travessão num chute de fora da área, quase marcou um golaço, mas ele marcaria 3 gols, né? Foi o hat-trick do Sorriso na partida, além de uma assistência. Então, Sorriso e Eduardo arrebentando nessa Copa São Paulo. E claro que o Verdão tem outros destaques, daqui a pouco a gente vai trazer, e a escalação do técnico Lucas Andrade, com algumas novidades importantes. Bom, sobre a escalação, eu vou fazer igual no vídeo passado. Conforme eu for trazendo os 11 titulares, for passando pelos nomes, eu vou também trazendo pitacos e informações. Mas antes, quero trazer quais foram as 3 mexidas do Lucas Andrade. Uma delas forçada, porque o Heitor se machucou no jogo de estreia contra o Monte Roraima, uma luxação na patela, deve ficar de fora da copinha. Os jogadores do Palmeiras até fizeram uma homenagem a ele naquela foto oficial, estendendo o número 9, que é o número do Heitor, né? E aí sai Heitor, entra Felipe Tereza. Essa foi justamente a alteração que o Lucas Andrade fez na partida de estreia, assim que o Heitor se lesionou. Convenhamos, o Tereza ainda não engrenou na copinha, são 2 jogos apenas, mas enfim, o ex-atacante do Flamengo está devendo um pouquinho. São só 2 jogos oficiais com a camisa do Palmeiras até aqui. Vamos ver se ele vai se manter no time. Tem bons atacantes também no banco de reservas: Juliano, Antônio Marcos, Juan Gabriel, o Cauã Lira, que pode atuar por ali também, mudando um pouco o esquema. Enfim, e aí as 2 mexidas foram justamente as mexidas que o Lucas fez no intervalo da partida contra o Monte Roraima, e aí vale lembrar que o time melhorou muito no segundo tempo na ocasião, né? Então saiu o zagueiro Robson Jacaré e entrou o Thiago Pimenta, e aí principalmente a mexida no ataque, entrando Eduardo Conceição no lugar do Antônio Marcos. Então a formação ficou da seguinte maneira: no gol, o Aranha; na lateral direita, o Luiz Saboia, que tinha feito gol na estreia e deu assistência nesse segundo jogo, daqui a pouco a gente vai assistir. Na lateral esquerda, o Arthur, que foi expulso ainda no primeiro tempo, se desentendeu com o Áquila do Batalhão. Os dois levaram cartão vermelho neste lance. O Arthur, que vinha muito bem na partida, tinha acabado de dar uma caneta desmoralizante no marcador, um lance sensacional, já tinha sido talvez o melhor jogador em campo na estreia do Verdão contra o Monte Roraima, e agora o Arthur vai ser desfalque no último jogo da primeira fase contra o Remo. Vamos lá para a zaga, onde tivemos uma nova dupla de zaga: o Thiago Pimenta, que deu assistência ao lado do Lucas Ramon. No meio-campo, Rafael Coutinho marcou seu primeiro gol na Copinha. Daqui a pouco a gente vai ver também, é o motorzinho do Sub-20 do Verdão. Ele jogou ao lado do Fábio no meio-campo. E aí, o novo quarteto de frente: 2 atletas permaneceram no time, Vitor Gabriel e Sorriso, e 2 entraram, Felipe Tereza e Eduardo Conceição. Bom, a gente vai trazer aqui os 9 gols do Verdão, só detalhando que quando Arthur e Áquila foram expulsos aos 33 minutos do primeiro tempo, já estava 3-0 para o Palmeiras. Mas após as expulsões, parece que o Verdão até melhorou na partida. No 10 contra 10 surgiram mais espaços no campo, e aí com o espaço o Eduardo Conceição só não fez chover na Arena Barueri. Claro que o físico pesou muito também, né? O time do Batalhão muito prejudicado por conta disso, não tem a mesma preparação física dos atletas do Palmeiras. Teve a questão da viagem longa também, e aí o Verdão foi metendo um gol atrás do outro, fez mais 2 no primeiro tempo após as expulsões, aí mais 4 na segunda etapa. E vale ressaltar que no intervalo o Lucas Andrade fez 2 mexidas interessantes. Entrou o André Lucas, que foi muito bem na lateral esquerda para fazer a do Arthur ali, né? Já que o Arthur levou o vermelho, o André Lucas recompôs ali o setor e entrou no lugar do Felipe Tereza. E também entrou o Robson Jacaré
no lugar do Lucas Ramon. Dá para ver que o Lucas Andrade está testando ainda, não sabe qual é exatamente a dupla de zaga. Será Thiago Pimenta e Robson? Será Thiago Pimenta e Lucas Ramon? Ou Lucas Ramon e Robson, né? Dá para a gente fazer algumas variações aí. Quero o comentário de vocês. Qual seria a sua dupla de zaga para a sequência da Copinha nos jogos mais importantes de mata-mata, por exemplo? E na frente, acho que tem uma indefinição também, né? Vitor Gabriel, Sorriso e Eduardo estão mais do que garantidos neste momento. E aí falta um nome para a gente fechar esse quarteto, já que o Heitor se machucou, o Antônio Marcos e o Felipe Tereza não jogaram bem até aqui nos minutos que tiveram. Opções não faltam, né? Além dessa dupla que eu citei, Antônio Marcos e Tereza, ainda temos o Alejandro, temos Juan Gabriel, o Cauã Lira, o Juliano, enfim, tem várias opções ali. Quero também o comentário de vocês aqui embaixo sobre isso. O nome que completa o quarteto e a dupla de zaga, acho que são as indefinições no time titular. Vamos lá, assistir então os 9 gols do Verdão nessa goleada histórica na Copa São Paulo. Bom, vamos lá então. Ó. A assistência para o primeiro gol foi do Rafael Coutinho. É ele quem encontra o Sorriso aqui pela esquerda. E aí o nosso camisa 7 rabisca a zaga adversária ao melhor estilo Sorriso, né? Traz para a canhota, que nem é a boa, a bola desvia no meio do caminho e engana o goleiro. No segundo gol, o Eduardo Conceição faz uma linda jogada pelo meio, serve o Vitor Gabriel e aí o nosso camisa 11 fuzila de perna esquerda para marcar o seu segundo gol na Copa São Paulo. Terceiro gol, Thiago Pimenta, nosso zagueiro, dá um lindo lançamento e o Eduardo faz um golaço. A gente vai ver que todo gol do Eduardo tem um toquinho de genialidade, né? E esse foi talvez o mais bonito após um lindo chapéu no defensor. Eduardo participou do quarto gol, cruzamento na cabeça do Rafael Coutinho, que está sempre bem posicionado e ama fazer um gol de cabeça. No quinto tento palmeirense, os papéis se inverteram. Passe do Rafael Coutinho, gol do Eduardo, se livrou bem demais na marcação. O primeiro tempo terminou 5-0 para a equipe palmeirense. Vamos lá para o segundo tempo, o Eduardo participando de novo. Ó. Driblou muito bem o marcador, ele vai servir o Luiz Saboia, e aí o camisa 2 palmeirense toca para o meio. O narrador até achou que era o Eduardo ali pelo meio completando, né? Mas quem apareceu foi o Sorriso para marcar o seu segundo gol na partida. Olha o Sorriso participando de novo de um gol do Palmeiras. Dessa vez deu a chamada pré-assistência para o André Lucas. O lateral esquerdo tocou para o meio. E o Eduardo, cara, num toque só, ou num quase toque, ele tira a zaga e o goleiro. O goleiro caiu. Aí foi só ele colocar para dentro. Assistência direta agora do Sorriso para quem? Eduardo Conceição, para ele marcar o seu quarto gol no jogo, sempre com um toquinho de classe, ó. Dessa vez cavando por cima do goleiro. E no último gol, após um cruzamento da esquerda, o Juliano dá assistência e o Sorriso completa para as redes. Hat-trick do camisa 7, Sorriso também faz uma excelente copinha. Bom, tá então, só detalhando que o Eduardo igualou uma marca histórica. Até então, apenas um palmeirense tinha conseguido marcar 4 gols no mesmo jogo de copinha. O Christopher, na edição de 2015, conseguiu este feito. E aí, 11 anos depois, na copinha de 2026, o Eduardo consegue também o chamado poker, 4 gols no mesmo jogo, histórico. Então já anota na agenda, porque no domingo, às 11 horas da manhã, o Verdão volta a campo pela terceira rodada da fase de grupos da Copinha e enfrenta o Remo. E olha que interessante, ó, antes de começar a Copinha, muita gente já dava Palmeiras e Remo como classificados, né? E o Monte Roraima já está com uma mãozinha nessa segunda vaga, viu? Eles venceram o Remo na segunda rodada por 3-1. E aí, na última rodada, cara, se o Remo tropeçar diante do Palmeiras, convenhamos, um resultado totalmente possível, e o Monte Roraima fizer a sua parte e vencer o Lanterna Batalhão, cara, o Monte Roraima avança em segundo ali, né? Então, detalhe muito importante para a gente ficar de olho. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo palmeirense que gosta de categoria de base, se torne membro do canal também e hypa o vídeo para ajudar a gente na divulgação. Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.